Olá, pessoal. Vou fazer aqui uma introdução do cálculo do perímetro de figuras planas, mais especificamente do retângulo, tá? Primeiramente, vamos relembrar perímetro. O que é perímetro? Bom, perímetro nada mais é do que o contorno de uma figura, como vocês podem ver aqui, tá? Ou ainda, o resultado da soma de todos os lados do polígono. Aqui, o polígono, no caso se trata de um retângulo, tem 4 lados. É só somar 1, 2, 3, os 4 lados do polígono. Então, o resultado da soma de todos os lados do polígono é o que chamamos de perímetro, ok? No caso aqui, nós temos já o retângulo com suas devidas medidas. Nem sempre a figura vem com a medida dos 4 lados, mas entende-se que, no caso, se tratando de retângulo, eles vão ter 2 lados paralelos, paralelos 2 a 2. E se temos aqui uma base 10 centímetros, de medida 10 centímetros, e o outro lado, no caso a largura, 5 centímetros, entende-se que a base superior também é 10 centímetros, porque é paralelo aqui, olha, a base inferior. E a largura aqui, 5, então a outra também 5 centímetros. Tá? Então, é só somarmos as medidas de todos os lados do polígono, o resultado que nós vamos ter é o perímetro. Tá? Então, vejamos aqui, vamos pegar aqui a medida dos 4 lados, tá? Em cima, vejamos, 10, esse lado aqui BD, 10, mais o lado DC, 5, o 5 aqui, isso, o outro lado 10, eita, esse 10 está muito, vamos melhorar ele aqui, 10, e o 5, que é esse quarto lado aqui, tá? Aí os 4 lados, com as suas 4 medidas, e aí é só somar, tá? 0 mais 5 é 5, 5 mais 0 é 5, 5 mais 5, 10. Escreve-se o 0, leva 1, já sabemos disso, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Poderíamos ter feito simplesmente um cálculo mental, ó. 2 vezes 10, 20, 2 vezes 5, 10. 20 mais 10, 30. Muito bem, então aqui está o resultado, O P de perímetro, nada mais é do que esses 30 centímetros aqui. É só somar todos os lados, todas as medidas, de todos os lados do polígono. Então, esse é perímetro. Agora, se tivermos um caso como esse aqui, olha só, já é um pouquinho mais diferente. Bom, é retângulo, da mesma forma do anterior. Mas vejam bem, aqui nessa aresta superior, lado, vamos chamar lado, nós temos 5 quilômetros. É uma figura retangular. Aqui nós temos 5 quilômetros, parte superior. Aqui do lado esquerdo, uma medida de 4 quilômetros. E embaixo, só esse pedacinho aqui, a medida de 1,5 quilômetros. E temos na direita também só um pedaço, não é o lado completo todo, é só um pedaço, medindo 2 quilômetros. Está aqui o pedacinho. Tá? Nós não temos a medida desse outro lado aqui, que foi feito um corte, e temos esse lado aqui na vertical, o corte na vertical, que também não tem medida, mas são lados. Então, esse polígono tem quantos lados? Vejamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, o perímetro, sendo o resultado da soma de todos os lados, nós precisamos, então, somar todos os lados do polígono. Eu só tenho medidas de 4 desses 6 lados, falta a medida de 2. Então, como fazer? Nessa situação, nós vamos fazer uma decomposição da figura que já temos em outras figuras retangulares. Vai ficar mais simples. Vejamos aqui no caso, olha, em cima, o lado superior, são 5 quilômetros. Eu tenho aqui no lado inferior, esse pedacinho, é só 1,5. Então, aqui eu devo, para dividir a figura em retângulos, passar uma reta
né? Aqui desse ponto, vejamos aqui a reta, vou passar ela aqui. Opa. Muito bem. Vejamos se vai dar certo aqui. Subindo a retazinha, está um pouco torta. Não. Pronto. Observe aí a reta. Eu separei o retângulo que já existia em outros. Eu tenho agora dois retângulos, né? Um aqui à esquerda e outro aqui à direita. Para que isso? Para poder determinar as medidas que estão faltando. Ora, se este pedacinho aqui embaixo é 1,5 quilômetros, por ele ser paralelo a esse aqui, ó, porque eu tenho um retângulo agora, olha, tá? Essa figura aqui é um retângulo. Vejamos aqui, circular ela para vocês verem. Mas aqui é uma linha, não dá para circular. Deixa eu tirar essa linha daqui. Não vai ser preciso circular, não. Já entendem que isso aqui é um retângulo, tá? Isso quer dizer que esse lado da base desse novo retângulo, 1,5, aqui também é 1,5 quilômetros. Tá? Deixa eu mudar bem aqui, não funcionou? Sim, 1,5 quilômetros. Só esse pedacinho até esse ponto aqui. Vou levantar ele aqui. Isso. Muito bem. Ora, mas o que isso melhorou? Por enquanto, em nada. Tá? Vamos traçar uma outra linha, formando um outro retângulo a partir desse ponto, agora aqui para a esquerda. Eu estou decompondo o retângulo que já existia em outros retângulos menores para determinar a medida que está faltando. Como vou determinar essa aqui? Lá em cima é 5 quilômetros de ponta a ponta. Olha, desta ponta aqui até esta outra ponta, eu tenho 5 quilômetros. Se nesse pequeno espaço aqui eu já tenho 1,5 quilômetros, 1,5 quilômetros, é muito simples saber essa medida aqui para completar os 5 quilômetros. Tá? É só fazer 5 menos 1,5, que dá 3,5. 3,5 quilômetros. Isso quer dizer que esse outro pedacinho aqui é 3. Não, mas esse 3... Está direitinho 3 aí. 3,5. Certo. O 5 ficou parecendo um 8. Desculpa aí, pessoal. 3,5 quilômetros. Somente deste ponto até este ponto final aqui de cima. 3,5 quilômetros. Somado com o outro 1,5 dá os 5 total de uma ponta à outra. Então, como este pequeno lado aqui superior, ele é paralelo aqui, olha, na formação do novo retângulo, esta medida determinada aqui de 3,5 é essa mesma aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui os 3,5. Aí está, 3,5 quilômetros. Tá, o quilômetrozinho aí, km. Não ficou bem em quilômetro, né? Dá para entender que isso aí é quilômetro. km. Isso, 3,5 quilômetros. Falta agora definir esta medida aqui. Então, eu traço outra linha. Né? Vejamos aqui do ponto. Vamos lá. Aí. Pronto, aí está. Formei aqui um novo retângulo, olha. Aqui superior. Né? E veja bem. Olha aqui a medida. Deixa eu voltar novamente. Isso. Na esquerda aqui, olha, esse lado esquerdo, lá do cantinho superior, do vértice superior, até o vértice inferior, é 4 quilômetros. Tá? Eu já tenho essa medida aqui da direita, desse lado direito, que é 2 quilômetros. Como é um novo retângulo formado aqui, olha, este aqui é um novo retângulo formado com esta reta que eu tracei aqui, isso quer dizer que a medida deste lado direito, desse novo retângulo, que é 2 quilômetros, também é 2 quilômetros nessa nova medida aqui. Olha. 2. Tá? 2 quilômetros. Deste ponto até este pontinho aqui é 2 quilômetros. Tá? Para ficar exatamente a mesma medida, porque é um novo retângulo, e esses lados que são paralelos, eles têm a mesma medida. Tá? Muito bem. Mas não é 4? Aqui, de uma ponta a outra, não é 4? Se desta ponta superior até este ponto traçado é 2 quilômetros, então este outro pedacinho aqui também é 2 quilômetros.
porque é 4, então se eu já tenho 2, para chegar ao 4 só falta 2. Como este lado aqui esquerdo é paralelo com este lado direito aqui, né, em se tratando de retângulo, a medida é a mesma. Essa é a análise lógica. Então, a medida deste lado aqui é de 2 quilômetros. Tá o casinho aí de quilômetro. Pronto. Agora sim, nós já temos as medidas de todos os lados. Então, a gente vai apagar essa que foi colocada somente para a gente ter uma ideia, né, do tamanho. Vamos apagar, que é para não somar erradamente com as outras lá que já existem. Tá? Muito bem. Então, vamos proceder à soma. Perímetro é o resultado da soma de todos os lados do polígono. É o contorno. Então, vamos somar aqui do lado. Começamos desse lado inferior, aqui, olha, 1,5 quilômetro. Vejamos aqui. 1,5 é número decimal. Vamos lembrar que você deve colocar vírgula embaixo de vírgula. Não esqueça disso, não. O outro lado aqui, 2 quilômetros. O 2 não é decimal, ele tem que ficar embaixo do número inteiro. Olha. Tá? Só para não ficar vazio lá o espaço, a gente põe vírgula 0. O terceiro lado aqui, 3,5. Então, 3,5 quilômetros. Tem mais um lado aqui da direita, que é 2 quilômetros, é inteiro. Aí, 2,0. Só para completar, porque não é decimal. Os 5 quilômetros aqui do lado superior. Tá aqui os 5. Certo. E o último é o lado da esquerda aqui, né, em 4 quilômetros. 4. É só somar as medidas de todos os lados. São 6 lados. Aqui está as 6 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5 mais 0, sabemos que é 5. 5 mais 5 é 10. 10 mais 0 só dá 10 mesmo. Escreve-se o 0, leva-se 1 para a próxima casa. Então, 1 mais 1 é 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3 é 7. 7 mais 2 é 9. 9 mais 5 é 14. 14 mais 4, 18. Vírgula embaixo de vírgula. E aí escrevemos o 18. Aí está. Portanto, o perímetro, está aí o nosso pezinho de perímetro, nada mais é do que 18 quilômetros, km. As medidas estão sendo dadas em quilômetro. Obviamente, a resposta final é dada em quilômetros. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Quando tivermos uma situação desta, onde vai faltar algumas medidas, é só você decompor a figura que já tem em retângulos e, fazendo a análise lógica, obviamente, você determina o valor do perímetro da figura em questão. Ok? Muito bem. Não tem problema aí, vocês voltem o vídeo, estudem direitinho e bom estudo para vocês. Tchau, tchau.